Nesta videoaula, nós vamos trabalhar com comandos no GeoGebra, enfatizando os comandos de transladar e girar. Então, inicialmente, com o GeoGebra já aberto, sendo exibida apenas a malha principal na janela de visualização, eu vou começar construindo um triângulo. Para que a gente possa fazer essa construção, a gente pode acessar as ferramentas já disponíveis aqui no GeoGebra, selecionar a ferramenta polígono e construir um triângulo clicando em 3 pontos distintos da janela de visualização. Veja, este triângulo que eu construí aqui, eu construí utilizando uma das ferramentas já disponíveis no GeoGebra. Contudo, como a gente viu em aulas passadas, é possível fazer esta mesma construção utilizando um comando. Por exemplo, se eu apagar este triângulo, vou clicar sobre ele e apertar Delete. Com os pontos já construídos, um modo de fazer a construção de um triângulo é, na entrada, digitar o comando polígono e selecionar aqui alguma das sintaxes. Vou selecionar essa. Polígono, lista de pontos. Os pontos são A, B, C. Aperto Enter, pronto. Ele construiu novamente o polígono, o triângulo, e os segmentos A, B e C. Então veja, neste caso, a gente tem a possibilidade de construir o triângulo utilizando tanto as ferramentas padrões, quanto um comando na entrada. Contudo, há situações em que é necessário utilizar comandos na entrada para que se possa realizar a construção, como veremos nesta aula. Para que a gente possa dar sequência, então, eu vou apagar isso que a gente fez, selecionar aqui todos os objetos segurando o botão direito do mouse, apertar Delete e vamos iniciar uma nova construção. Vou construir, então, um quadrilátero. Vou selecionar a ferramenta polígono e construir aqui A, B, C, D e A. Temos aqui um quadrado construído na janela de visualização. Eu vou ocultar os rótulos dos segmentos e o rótulo dos pontos. E vou mandar exibir o rótulo do polígono. Então a gente tem aqui, ó, Q1 é o quadrilátero que a gente construiu inicialmente. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar primeiro com o comando transladar. Para que a gente possa trabalhar o comando transladar, eu preciso de um vetor. Então vou selecionar as opções aqui de linhas retas, a opção de vetor e construir um vetor U de E em F. Pronto. Agora, para que eu possa fazer a translação deste quadrado, deste polígono Q1, eu vou, na entrada, digitar o seguinte comando. Transladar, abre as opções, ele tem essas duas sintaxes. Objeto, vetor ou vetor, ponto inicial. Vou selecionar a primeira. Quem é o objeto que eu quero transladar? É o polígono Q1. Por qual vetor? Vetor U. Aperto Enter. O que a gente tem aqui? A gente tem um novo polígono, polígono Q1 linha, que é a translação do Q1 pelo vetor U. De modo que se eu altero o tamanho, a direção e o sentido do vetor U, é alterada a translação Q1 linha. Também é importante notar que eu não consigo mover esta translação. Por quê? Porque ela depende do vetor U e do polígono Q1. Então, se eu altero a posição de Q1, aí sim eu tenho que Q1' também tem a sua posição alterada no plano cartesiano. Vou voltar aqui para a posição que estava inicialmente. O que a gente vai fazer agora? Digamos então que eu tenha este vetor já construído e eu quero construir a translação de Q1, mas que essa translação varie n vezes o vetor U. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou primeiro selecionar a translação aqui com o botão direito do mouse e apertar Delete, para que não fique tantos objetos na janela de visualização. Agora o que eu vou fazer? Vou construir um controle deslizante, que vai ser um número que vai definir quantas vezes eu vou multiplicar o meu vetor U para obter uma nova translação de Q1. Então vou selecionar aqui controle deslizante e construir, apertando aqui inteiro. Eu quero que ele inicie em 0 e ele encerre em 10, de 1 em 1 mesmo. Apertar OK. Agora, na entrada, o que eu vou fazer? Digitar o seguinte comando. Transladar, selecionar aquela mesma sintaxe. Qual que é o objeto? É o polígono Q1. Por qual vetor? O vetor U vezes N. Ou seja, N vezes o meu vetor U. Aperto Enter. O que eu tenho agora aqui? Ó? Se eu altero o valor de N, a translação Q' tem a sua posição alterada no plano cartesiano. Isso aqui é interessante por quê? Porque a gente pode fazer variações dependendo do controle deslizante, como a gente está vendo aqui. De modo que se eu tenho que n é igual a 0, a translação Q1' coincide com a posição inicial de Q1, como a gente está vendo aqui.
que eu vou fazer agora? A gente já trabalhou com algumas possibilidades do comando transladar. Eu vou trabalhar agora com o comando girar. Para que não fique tantos objetos aqui na tela, eu vou apagar essa translação, que é um linha. Vou selecionar tudo e apagar. O que eu quero? Eu quero girar este polígono Q1 um determinado ângulo em torno do próprio eixo. Quem vai definir o ângulo vai ser um controle deslizante. Vou selecionar aqui o controle, clicar na janela de visualização, a opção ângulo. Ele já define automaticamente como sendo alfa, está dentro dos parâmetros que eu quero, aperto OK. Só trazer um pouco mais para cá o controle. Então, até agora, alfa igual a 45 graus. Vamos então, na entrada, o comando girar. Vamos dar uma olhada aqui nesta primeira sintaxe. Qual que é o objeto que eu quero que seja girado? O objeto Q1. Qual o ângulo? O ângulo alfa. Como que eu faço para digitar alfa? Se você está utilizando o Google Chrome ou o Edge Chromium, basta digitar Alt A. Aperto Enter. O que a gente tem aqui como resultado? Q1' está nessa posição. Vou alterar aqui o valor do controle deslizante, tirar um pouco do zoom. E o que está acontecendo? Ele está girando em torno de algum ponto que não é o seu próprio eixo de rotação. Qual é esse ponto? A gente pode mandar exibir os eixos aqui, ó. A gente vai ver que o ponto em torno do qual ele está girando é o ponto 00. É a origem do sistema cartesiano. Então, por padrão, o comando girar, se você não indica qual que é o eixo de rotação, os objetos vão ser girados em torno da origem do sistema cartesiano. Para que eu possa efetivamente girar o objeto em torno do próprio eixo, ou que tenha algum outro eixo de rotação, eu tenho que indicar isso na sintaxe do comando girar. Então eu vou apagar essa construção que a gente fez, vou mandar ocultar os eixos que não vão ser necessários agora, e aí sim, o que a gente precisa fazer? Eu vou, na entrada, digitar girar e selecionar a terceira sintaxe aqui. Deixa eu abrir um pouco a janela aqui. Qual que é o objeto? É Q1, que é o polígono que a gente quer girar. Qual que é o ângulo? Ângulo alfa, ou seja, Alt A. Qual que é o eixo de rotação? Tem um outro comando que permite obter o centro de gravidade de qualquer polígono. Então, vou digitar aqui, ó. Centro de gravidade. Centro de gravidade de quem? De Q1. Aperto Enter. O que eu tenho agora aqui, ó? Agora sim, tenho que o polígono está girando em torno do próprio eixo. O que a gente vai fazer agora? Digamos que eu queira fazer a combinação dos dois comandos. Eu quero transladar e girar o objeto simultaneamente. Como que eu posso fazer isso, né? Para que não fique tão poluída a janela de visualização, vou apagar essa construção que a gente fez. Selecionar um ponto aqui, apagar, e apagar o restante dos pontos. Agora, eu vou combinar os dois comandos. Então, na entrada, eu vou digitar transladar. Transladar quem? O giro do polígono Q1. Então, girar. Selecionar a sintaxe, essa terceira sintaxe, e abrir um pouco a janela de álgebra. Agora vou continuar o comando, né? Vou girar que objeto? O objeto Q1 pelo ângulo alfa, ou seja, Alt A. O eixo de rotação é o centro de gravidade, abre parênteses, de Q1. E o vetor é o vetor N vezes U, como a gente viu anteriormente no comando transladar. Vamos dar uma olhada com mais calma nesse comando, né? O que a gente tem aqui? A gente tem que eu estou transladando o giro do polígono Q1. Note que o comando girar ocupa a posição do objeto na sintaxe do comando transladar. E na parte de vetor, a gente só anunciou qual é o vetor que vai efetuar a translação do objeto. Aperto o Enter, que a gente tem agora aqui, ó. A gente tem uma translação da rotação do polígono Q1, certo? Como a gente está vendo aqui. De modo que eu posso alterar também o ângulo de rotação e a translação dele é rotacionada. Vou fazer o seguinte, vou colocar agora o alfa na posição aqui 30 graus. E digamos que eu queira fazer o seguinte, ó, eu quero que conforme eu vou transladando esse objeto, o ângulo dele vai sendo alterado de 30 em 30 graus, né? Ou seja, a cada alfa graus. Né? O alfa definido em 30 aqui. Se n igual a 1, a rotação de 30, se n igual a 2, a rotação é de 60, 3 igual a 90 e assim vai. Né? Como que a gente poderia fazer isso? Eu vou apagar isso que a gente já construiu e fazer um novo comando muito parecido com o que a gente fez antes. Né? Então aqui na entrada, vou abrir um pouco a janela, na entrada eu vou digitar aqui, ó, transladar, transladar quem? Girar. Qual objeto? Polígono Q1. Agora vai ser o quê? N vezes alfa. Alt A, né, para digitar o alfa. Qual o eixo de rotação? O centro de gravidade de Q1. E qual que é o vetor? O vetor N vezes U. E vou apertar Enter.
Notem agora o que vai acontecer. Conforme eu altero o controle N, a rotação também é alterada, né? Aqui ele está rotacionado 30 graus, porque é N vezes alfa, aqui 60, aqui 90, aqui 120 e assim sucessivamente. Então a gente está combinando aqui, a gente está alinhando os comandos. O comando transladar com o comando girar e dentro disso ainda a gente está utilizando o comando centro de gravidade. Agora para a sequência dessa videoaula, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma sequência de quadrados transladados na horizontal e na vertical, como a gente fez neste último caso, em que os quadrados vão rotacionando conforme o valor do n. Então, inicialmente vou arrastar para cá essa janela, tirar um pouco do zoom, e para que a gente possa fazer a construção, eu vou mandar exibir a planilha. Seleciono aqui, mando exibir e planilha. Na célula 1 eu vou digitar igual Q1 e aperto Enter. Ou seja, à célula 1 foi atribuído o valor do polígono Q1. Agora, na célula B1, eu vou digitar o comando que a gente utilizou para fazer a translação e a rotação simultaneamente, nesse último caso. Vou então clicar duas vezes sobre o objeto que a gente construiu por último e selecionar todo esse comando. Vou lá no início do comando, seguro o Shift e aperto para baixo. Ele seleciona toda a sintaxe. Aperto Ctrl C, cancelar aqui que a gente não precisa, seleciono a célula B1, aperto igual, Ctrl V e aperto Enter. Vou fazer uma alteração aqui, ó. A gente não vai usar o comando exatamente desse modo, e vocês já vão entender por quê, né? Então vou selecionar aqui, ó, transladar, vai ser quem agora aqui, ó? Vou transladar, girar aqui. No lugar de Q1, eu vou digitar o seguinte, A1 por qual ângulo? Ângulo alfa, então Alt A, pelo centro de gravidade de A1. Fechar esse parênteses. Qual que vai ser o vetor? Vetor N vezes U. E fechar o parênteses. Por que eu digitei A1 no lugar de Q1? Porque eu estou tomando como referência a célula A1 da planilha. Vocês vão ver que isso permite algo que a gente faz no Excel, que é utilizar o conteúdo de uma determinada célula como referência para outra. Vou apertar OK. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui na janela de álgebra apagar aquele polígono que a gente construiu anteriormente, né, por aquele comando de transladar e girar, para que ele não fique exibindo, ele não vai ser útil para a gente agora. Apaguei. A gente está exibindo apenas o polígono que foi construído na célula B1. Agora eu vou fazer o seguinte, vou selecionar essa célula e arrastar. Eu tenho duas colunas, vou arrastar para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima. E vou alterar o valor do controle deslizante para 1. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma sequência de polígonos que são, ao mesmo tempo, transladados e rotacionados em relação ao próprio eixo. Agora, a gente vai fazer este mesmo procedimento, mas com uma translação vertical. Arrastar um pouco mais para cá. E vou construir, então, um novo vetor, né, que é um vetor que a gente vai utilizar na vertical para que possa fazer a translação. Né? Então, vou só dar um zoom aqui e construir um vetor nessa posição. Vetor V de G em H, certo? E agora, tirar um pouco do zoom. Na célula 2, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar o comando da célula B1, clica lá no início do comando, com Shift segurado aperta para baixo, só apertar cancelar. E aqui na célula A2 vou apertar igual e Ctrl V. Aí você pode dizer, o novo polígono caiu na posição do polígono que está aqui em B1, né? Aconteceu isso porque a gente não alterou o vetor que está efetuando a translação. Então vou clicar duas vezes na célula e aqui, no lugar de ser o vetor U, vai ser o vetor V. E aperto OK. Pronto. Agora a translação está sendo efetuada pelo vetor V. E agora a gente pode fazer como fizemos na linha anterior, né? Vou clicar aqui em A2, segurar e arrastar até a coluna G. A gente tem então mais uma linha de polígonos rotacionados e transladados simultaneamente. A gente pode aproveitar toda essa linha aqui e arrastar ela para baixo até o 7. Pronto. O que a gente tem aqui agora é um conjunto de polígonos rotacionados e transladados simultaneamente. Para que fique melhor a visualização, vou alterar alguns parâmetros visuais aqui, né? Então vou primeiro ocultar a malha, então, sem malha, vou trazer os controles aqui para baixo, e trazer um pouco mais para cima aqui a nossa construção. Vou também ocultar esses dois vetores, né? Então aqui, esse vetor, vou mandar exibir objeto,
E este aqui também, mandar exibir objeto. E aumentar um pouquinho do zoom, né? Agora o que a gente pode fazer? A gente pode alterar os parâmetros visuais dessa construção. Então eu vou ampliar aqui e selecionar todos os objetos. Botão direito, propriedades. Na cor eu vou mudar para este vermelho. E deixar em 100% a transparência. Pronto. A gente ainda tem que alterar os parâmetros visuais daquele polígono inicial. Eu posso selecionar na opção de mover janela de visualização, copiar estilo visual, clicar sobre este polígono, depois sobre esse, pronto. O estilo visual foi copiado. E agora mandar ocultar a planilha. Então a gente tem aqui essa construção feita deste modo. Esta construção foi inspirada na obra de um artista brasileiro chamado Sassilotto. O site dele é este que está sendo exibido em tela agora aqui. Dentre as obras desse artista, a gente tem estas daqui, ó. Vou clicar sobre ela e apertar para o lado aqui, ó. A gente chega na obra muito parecida com isso que a gente fez aqui, ó. Na obra dele tem mais quadrados, né? Uma malha com 13 por 13 quadrados. E no nosso caso a gente fez uma malha 7 por 7. A gente ainda pode, na nossa construção, alterar para um formato como esse. Alterar o giro aqui, não. Vou colocar o giro em 15 graus. Está mais parecido com o giro que é efetuado na obra dele. E além disso, eu vou alterar aqui, ó, a forma para aquela forma um pouco mais triangular, né? Ó, como a gente viu anteriormente. A gente tem aqui. E conforme altero também o giro, ou altero com o valor do N, a gente tem uma alteração na obra. A gente poderia ainda fazer outros formatos que não estão lá na obra dele. Por exemplo, colocar este formato e alterar a distância da translação aqui para obter este outro efeito visual. Então, nesta videoaula, nós trabalhamos com os comandos de transladar e girar no GeoGebra.